Salve, salve, rapaziada, tamo aí para mais um vídeo. Acharam aí que o Jorge Jesus poderia estar voltando ao Flamengo aí, dependendo da situação, como o VP se sair. Mas aí a Jovem Pan trouxe uma notícia aí de primeira mão, dizendo algo completamente diferente daquilo que muitos flamenguistas estavam imaginando, né? Segundo informações aí da Jovem Pan, o ex-goleiro Júlio César, né, embarcou aí para Portugal para conversar aí com o Jorge Jesus, uma possibilidade dele treinar a seleção brasileira. E aí vamos ver aí o que os comentaristas eles falaram, e Vampeta tá aí de volta para a alegria de muita gente. Vamos pro vídeo. E aqui, olha essa informação. Vem como informação do jornal Record de Portugal. O ex-goleiro, tô dando a informação, tô lendo, jornal Record de Portugal acabou de publicar isso aqui. O ex-goleiro Júlio César, o goleiro da seleção brasileira, embarcou para Lisboa como representante da CBF para negociar com Jorge Jesus. Falando que eles iam apressar a coisa. Eu falei ontem aqui, né? Se o Ancelotti falar não, vai ser o Jesus. Talvez ele não queira esperar o Ancelotti também. Não é informação falando nenhuma. Que eles iam. Eu não tenho informação, uma dedução meio lógica até. Eu acho que o Ancelotti não vai largar o Real Madrid. Falar assim, ele pode sair do Real. Se ser campeão, ele fica. Eu acho que mesmo sendo campeão, o Ancelotti não fica no Real Madrid. Eu acho que ele não aceita vir para a seleção brasileira. Eu também acho que não, mas e o Jorge Jesus aceita. Sim. Na hora, Por isso que o Jesus está cavando o lugar. Por isso que para mim foi uma dedução lógica, não tem informação nenhuma sobre isso, mas eu falei ontem no Canelada e hoje no pré-jogo que se o Ancelotti não aceitar, eu tenho quase certeza que vai ser o Jorge Jesus, porque a CBF ela decidiu que vai ser um estrangeiro. É um cara muito acessível, um cara que vai aceitar na hora e que fez sucesso aqui. Então, não é nem a minha opinião que deveria ser, é meio que uma dedução lógica. Ele saiu da Turquia já? Ainda não, mas ele não deve renovar, o contrato acaba no fim da temporada. Mas eu falei pra vocês que daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses acaba. O cara chegou pra mim assim e falou assim, né? Ele sabe que a gente trabalha aqui, só que outros jogadores de outras emissoras falaram, vamos ter uma bomba parte daí, solta lá na PAN. Eu digo que avisa lá que o Andrés vai comandar a seleção junto com o Ronaldo. Eu falei, mas você também trabalha, por que você não conta na sua emissora? É tudo especulação, fica tem todo muito mundo. Cara que falou, fala lá que não sei o que, fala você. Vou falar que você me falou, não, vai, vou te catar, pô. O negócio do Caio, que o Caio Ribeiro chegou e falou, não, desculpa, não sei o quê. E uma notícia do futebol europeu que já era esperado, o Tottenham mandou o Antônio Conte embora, né? E deve contratar o Nalgas, né? Talvez. Falam do Argentino de novo, tem alguns nomes aí. Eu tava vendo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre Jorge Jesus. É uma boa, Zé Manuel? Nessa linha de estrangeiro, eu acho que sim. Ancelotti seria melhor? Não sei, porque o Jorge Jesus já conhece mais o futebol brasileiro. Já conhece a cultura do Maracanã. Já trabalhou no Maracanã dotado, trabalhou no Flamengo. Ele conhece muito bem o Rio de Janeiro. Eu acho uma boa, sim. Eu acho que. Melhor que um brasileiro? Melhor que um brasileiro? Isso eu já não sei. Mas eu acho que é uma experiência válida, viu, Flávio? E principalmente porque eu ia dizer o seguinte: um estrangeiro seria mais indicado para a seleção brasileira, um estrangeiro conhecedor do futebol brasileiro, que tenha ideias, que tenha vindo para o Brasil trazendo ideias, especialmente do futebol europeu. Como um exemplo, o Abel Ferreira, não que eu acho que seja uma boa ele sair do Palmeiras agora. Abel ou Jorge Jesus? Jorge Jesus, que está desempregado. Eu não acho legal tirar o Abel Ferreira do Palmeiras, por exemplo. A não ser que ele saia primeiro do Palmeiras. Esquece isso. Se você fosse escolher, você pode escolher um dos dois. Esquece que está no Palmeiras. Qual você escolheria? O Jorge Jesus, pelo trabalho mostrado, pela qualidade do futebol mostrado pelo Flamengo em 2019. Era um Flamengo que resgatou uma qualidade de futebol que a gente achou que não íamos ver nunca mais no futebol brasileiro. Palmeiras é maravilhoso, ganhador de títulos, excelente pro Palmeiras. Mas assim, o Jorge Jesus, eu acho que ele não vai repetir aquilo, mas tem sempre essa esperança que se ele voltar pro Flamengo, ele possa fazer o Flamengo jogar de novo aquele futebol. Eu acho que não vai, mas tem essa expectativa, e o mesmo acontecendo com a seleção brasileira. Se ele conseguir na seleção brasileira replicar o trabalho feito no Flamengo em 2019, seria espetacular. Breakzinho no rádio, continuamos na TV, continuamos no YouTube com uma ótima audiência. Muito obrigado a vocês e compartilhem, tá? Avisem vocês do YouTube, compartilhem essa live, porque tá muito legal nosso bate-papo, e obrigado pela audiência na nossa Jovem Pan News. Vamos lá, vamos acelerar. Avisa seus amigos que a gente tá aqui debatendo a provável
o convite, né, a Jorge Jesus. Bruno Prado, Jorge Jesus ou Abel Ferreira ou Ancelotti ou um brasileiro? Eu acho que o Jorge Jesus é um bom treinador, ele pode dirigir a seleção, a mesma coisa que eu falei do Ancelotti, dosar expectativas. Eu acho que o trabalho do próximo técnico não vai ser tão diferente, porque é que a maioria ela acha que a seleção precisa assim de uma mudança. Eu acho que o último trabalho não foi ruim. Acho que o último trabalho não precisa ser assim, parece que assim... Já tem uma coisa montada, só pegar e... parece que foi assim, um trabalho péssimo e tem que mudar tudo. Não, acho que o próximo vai tocar mais ou menos, cara, cada um do seu estilo, cada um da sua maneira. O Jorge Jesus vai trabalhar do jeito dele, se ele for o técnico. O Tite trabalhava de outro, o Abel é de outro. Acho que até que o Abel é mais parecido com o Tite do que o Jorge Jesus. Então, assim, acho que se for o Jorge Jesus, ok. Ele vai fazer um trabalho bom como o Tite fez. E aí a avaliação final vai ser: se ganhar a Copa é um gênio, se perder é uma mula. Né? Com qualquer um, pode ser o Guardiola, pode ser eu, pode ser qualquer um. Se ganhar vai ser um gênio, se perder é uma besta e nada que ele fez serviu, vai ser isso aí. Então, ok, acho que ele pode tocar, não tem problema nenhum. Nossa, você falando, eu lembrei de Otto Glória. Quando ganha é bestial, quando perde é uma besta. Assim fazia o grande Otto Glória, técnico que dirigiu a seleção de Portugal em 66. A primeira vez que a seleção de Portugal ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo e, inclusive, eliminou a seleção brasileira, né? Foi a pá de cal. Nós estamos já voltando pra rádio e aí eu quero ouvir o Nilson, quero ouvir o Vampeta sobre essa história de Jorge Jesus. E o Vampeta só fala em todas as plataformas, é isso? Ele só fala em todas. Só em todas. Caramba, né? O Júlio César, ex-goleiro da seleção, ainda? estaria embarcando para Portugal para conversar com Jorge Jesus em nome da CBF para fazer um convite oficial a ele. Jogou, né? Conhece amigo lá, tem muita moral lá também, né? É isso aí. Então, estamos voltando para a rádio e agora sim, Vampeta, todas as plataformas. Jorge Jesus. Sim, né, Vampeta? Jorge Jesus, Abel Ferreira, Ancelotti ou um brasileiro? Eu já falei assim, opção, se fosse por mim, deixaria na mão dos brasileiros, o Cuca ou o Dorival. Já que estão querendo estrangeiro, ninguém melhor do que o Jorge Jesus. Depois o Abel Ferreira. Por quê? Porque já conhece bem o Brasil, conhece os jogadores, conhece... mas o Abel Ferreira não conhece? Os dois. O Jorge Jesus ficou meio ano aí. Os dois conhecem isso, mas a minha opção é mais o Jorge Jesus ainda. Então, por quê? Porque conhece bem, conhece tudo, conhece futebol, conhece as mulheres do Rio, conhece tudo no Brasil. Ele conhece tudo. Vê mulher Se você vê, você tem que vir com o coração aberto pra tudo. Deus, o que tem que ver mulher? Não, também, ele conhece, a gente sabe das histórias. Jorge Jesus voa dentro e fora do campo. Ele é bom? Ele joga bem? Joga bem? Agora se a mulher vai deixar ele vir, ai, meu Deus. Ai, Jorge Jesus. Não, porque, assim, as opções, pra mim, Jesus ou Abel, se for estrangeiro. A Europa tá copiando um pouco o Brasil. Você viu o treinador do Bayern de Munique? Ele foi demitido, ganhou todos os jogos da Liga dos Campeões, tá 2 pontos atrás do campeonato alemão. Ele foi esquiar. E aí falaram assim, tá tendo problema com o grupo. Aí, nada mais, nada menos, os 2 volantes da seleção da Alemanha e do Bayern de Munique, o Goretzka e o Kimmich, falou: não, tá tendo problema nenhum com a gente, não. Isso é história, é mentira. Os caras viram o Thomas Tuchel sobrando, já queria o cara, que o treinador desse campeão da Liga dos Campeões, não tem menos de 2 anos, dando sopa. Com medo de outro pegar. Falando até aquela história que eu não entendo. A história que eu não entendo aqui, o Dorival Júnior, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, dando sopa aí, ninguém pegou. Lá na Europa os caras não. Tem uma frase de Portugal que não dá pra falar aqui, mas é exatamente isso. Quando não quer, qualquer coisa atrapalha. Arrumaram confusão, falou: o treinador foi esquiar na data FIFA, não tem ninguém no Bayern de Munique, todo mundo do Bayern de Munique joga em seleção. Não se dá bem com a... Mentira, arrumaram uma confusão, fizeram uma confusãozinha pra pegar o Thomas Tuchel, que é campeão. Tem o quê? Tem 2 anos que ele foi campeão, né, europeu, né? Foi, com o Chelsea. Então foi e pegou o cara. E no ano anterior foi vice com o PSG. Aqui, se não for Ancelotti e os caras querem um estrangeiro, pode ter certeza que vai ser Jorge Jesus. E aí? Bom, eu continuo achando que vai ser Ancelotti, mas esse seria o maior cascateiro da história da seleção brasileira.
é um milonga, é um cascata. Ele não nasceu em Portugal. Ele é o Filpo Nunes. Ele é o Nunes português. Ele nasceu na Argentina. Boa! É o Dom Filpo Nunes português. Mas como Jorge Jesus, rapaz, você tem que nascer nessa. Aí é piada de mau gosto. Se você tiver que pegar um estrangeiro que tá no Brasil, é óbvio que é o Abel. É óbvio, um baita de um administrador de grupo, um cara que trabalha grupo como poucos, até os reservas que não jogam são amigos dele, adoram o treinador, um cara que tem ódio de perder, ele odeia perder, até falei ontem, até pro filho do Dudu, ele tava numa competição de golzinho pequeno lá com o filho do Dudu, ele queria ganhar e ganhou do filho do Dudu, quer dizer, ele joga baralho com as filhas e fica bravo quando perde uma partida de baralho pra filha, nós precisamos assim, um cara assim, o meu técnico seria o Abel, mas não tenha dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que o cara que deveria ser técnico da seleção é o Abel. Agora, se trouxer o Jorge Jesus, boa, Flávio, vão trazer o Filpo Nunes versão portuguesa. Verdade. É o maior cascateiro do mundo. Dá pra gente fazer uma enquete aqui, Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Mas aí o descontinua. Abel Ferreira ou Jorge Jesus, já que é um português, que seja... O milongueiro total. Pra você, Abel Ferreira total, né? Lógico, entre o Jorge e o Abel, mas o Abel é um milonga total, rapaz. Mas milonga, Abel, Jorge. Vamos fazer uma enquete aí, então. O Jorge Jesus é um milonga total. Bom, vai mudar o estilo da seleção completamente se vier o Jorge Jesus em cima do trabalho que ele fez no Flamengo. Mas não é isso que as pessoas querem, que é um Brasil mais ofensivo, um Brasil vai ficar uma atacante, confusão danada, mais 4 anos de novo. Todo mundo louco. Você acha que não ganha a Copa com o Jorge Jesus? Todo mundo louco, quero que ver, fica essa confusão Essa até geração não ganha. Essa geração não ganha Copa nenhuma. Você, Jorge Jesus, ou eu acho o Ancelotti difícil. Eu acho o mais próximo da seleção Carlo Ancelotti. Então, assim, ele tem que dizer o sim, né? Eu acho que o sim dele que é a questão. Que a seleção quer, que seria ótimo, é um grande treinador, um dos principais do futebol mundial, um dos mais ganhadores do futebol europeu, dos principais mesmo. Até por isso é meio complicado ele dar um sim. Sempre trabalhou em clube, né? Esses grandes treinadores são difíceis de aceitar trabalhar em seleção. Ele tá no fim de carreira. Então, o sim dele eu acho meio complicado. Eu acho muito difícil. Tá indo para trazer ele no segundo nome, aí a opção para mim seria o Jorge Jesus. Jorge Jesus. Por que Jorge Jesus? Pelo trabalho realizado em 2019, pelo futebol que o Flamengo desempenhou. Imagina a seleção jogando naquele nível. A estética do jogo. A estética do jogo. O que ele fez em 2019, se ele conseguisse replicar, acho difícil. Né? Tanto no Flamengo, se ele voltar pro Flamengo, quanto na seleção, se ele assumir a seleção. Se o Júlio César tá indo, Zé? Seleção jogando igual o Flamengo em 2019. Já pensou se o Júlio César tá indo pra trazer ele pro Flamengo, pro lugar do Vitor Pereira? Pode ser. CBF pagou a passagem. CBF pagou a passagem. CBF é assim também. CBF é mais viável, viu? Agora, então vamos lá. Vamos lá. O Vitor Pereira, se ele perder do Flamengo, é capaz de tomar um ferro. Fluminense. Nós já tivemos várias vezes o técnico de um time e da seleção. O Brasil, a próxima data FIFA é só junho, não é? Junho. Então, vocês acham que poderia, se pensar, seria legal nós termos o Jorge Jesus no Flamengo e na seleção? Bruno? Acho que não, acho que acabaria influenciando muita coisa, muita cornetagem, muito clubismo, né? O cara é do Flamengo, eu não gosto dele, vão pegar no pé dele. Então... Aí você quer o inferno. Não, eu só tô perguntando. Não esqueça que São Paulo mora no Rio e já se ofereceu também ao Flamengo. O São Paulo ele fez uma época do igual o Vidal, né? Sim, agora tá sem clube. Tá sem clube. Ele esse é outro. Fez até uma tatuagem falsa. Esse é outro. Não, esse é muito mais. Esse é mais, hein? Total, você não ganhou nada na vida, pô. São Paulo é que você quer não ganhar título contra de São Paulo. O Flamengo e junto com a seleção, o que você pensa? Não, sem hipótese. Eu gosto da ideia. Ele vai. Vocês não falam que técnico de seleção enferruja? O Vanderlei Nogueira que fala isso. Desenferruja no Flamengo. Eu já peguei isso por um tempo pequeno, que foi o Vanderlei Luxemburgo, treinador da seleção e do Corinthians. Bom?
O Marcelinho ficava louco. Não chamava ele? Esse filho da puta vai me levar. Estamos dando uma audiência maravilhosa, você fala palavrão. Eu acho que é que domingo de noite, quem não foi pra igreja quer escutar isso. Pelo amor de Deus. Estamos dando uma audiência. O cara desliga. O cara foi na igreja de manhã e tá vendo? O cara desliga, pelo amor de Deus. Vai depois. Ele tá lá no Flamengo, sai a lista, não tem o falar de Gabigol. bagunça, você quer que fale de Flamengo e seleção, você tem um puta que pariu no meio? Ô, fala de novo. Ô, Peta, aí não dá. O cara tá com a filha lá vendo o negócio. E longa, Agora já pensou se a lista lá, a seleção, convocação, Gabigol fora. No outro dia vai treinar lá. Vai treinar lá no Ninho. O Vanderlei passou isso no Corinthians, o Marcelinho ficava olhando assim, olha lá ele, olha lá, com a panela dele lá, não se chamava, era obrigado, chamou o Marcelinho uma vez só, que foi contra o Yugoslávia. No primeiro jogo, né? Primeiro jogo. Depois. Que não dá, seleção. Ainda mais no Flamengo, mas olha só. No Flamengo, ele ia levar todo mundo, gesto de cara feia pra ele, Everton Ribeiro. Eu gostaria. Gabigol, mas ele não é o cara, ele não chega em volta e tal, seria legal. E aí vai ter também o caso do clubismo, que a torcida do Flamengo ia torcer por ele e todas as outras contra ele. Tem no mundo, tem? Tem como? Não tem, no mundo não tem. Cabe mais. Hoje não cabe mais. Não dá. Tinha aquele negócio de. Isso, o Brasil é revolucionário. Vamos lá, pô. E o Renato Gaúcho fez isso também, né? Foi treinador e jogador do no time. Fluminense, também. no final. O Gullit foi no Chelsea também. Viale. Mas não dá. Viale morreu também. O Romário chegou a ser no Vasco por 1 ou 2 jogos lá, mas foi. Ô, gente, vamos pensar grande. Flamengo voando, treino todo dia e depois vai pra seleção, pô. Depois chama a seleção. Pensar grande já pensar pequeno já é pensar em Jorge Jesus. Você tá louco. Olha lá o que a imprensa portuguesa tá falando. Jorge Jesus está perto da seleção brasileira. A pessoa sai a lista, só tá o Pedro. Ele tá fora Gabigol, Gerson, cara tava cavalcando vaga mesmo, acho, viu? Então aí, tá bom. Mas a torcida do Flamengo adora ele. Sim. Se ele não convocar esses caras, não vão xingar pra caramba também? E pode xingar se convocar também, desfalcar o time. Mas já tem uma parte da torcida do Flamengo que ainda não fez as pazes com a saída dele. Que ele abandonou o Flamengo e foi embora. Foi. Ele teve os problemas. O amigo português. Vampeta disse que ele teve um problema, não sei. Mas a parada foi. Pagaram a multa, tá lá, pagaram. Sim, pagaram, mas ele foi embora. Mas pra torcida do Flamengo. Ele renovou com a multa rescisória, que ela foi e pagou. Se ele ok, mas pra torcida do Flamengo, ele saiu do Flamengo e foi lá pro Benfica. Ele consegue fazer isso. Quando ele saiu do Benfica, tava uma parte que ainda não engoliu isso. Esporte, pô. É verdade, tem isso mesmo também. Sim. Se ele voltasse pro Flamengo, ia voltar. Gente, o Jorge Jesus. Volta e fecha, era fraco, aquele negócio. Jorge Jesus ganhou. Recebido com lotado aeroporto. O Jorge Jesus ganhou essa dimensão aqui no Brasil, hein? Sim. E na Europa ele é um técnico muito meia boca. Muito meia boca. E inclusive no Benfica ele não é muito bem quisto pela torcida do Benfica também. Para com isso, gente. Para com isso. Fala pro Bortins Araújo o que acham do Jorge Jesus. Não tem grande coisa não. Conta pra ele. Mas o flamenguista ama o Jorge Jesus. É tonto, é um piado tonto. O Viga entra aí, ele fala assim, eu falo, pô, você é viúva do Jorge Jesus? Viúva não, eu sou grato. Eu tenho gratidão. O Viga fala toda hora isso aí. Vira toda hora isso aí. Ô, Fábio, você acha você acha que ele é cascata mesmo, igual o Nilson tá falando? Cascata. O São Paulo é mais. Vai na minha, Pedro. O São Paulo é mais. Não, mas ele é cascata também? É mais, tá vendo? É mais aí. Não, assim, ele mais antes que é também, né? Não, eu acho que é cascata. Não, o São Paulo é o mais deles tudo, o cascateiro é o São Paulo. Agora, assim, ele ficou muito rápido no Flamengo, mas fez um belo trabalho. Tinha uns problemas lá, tudo assim, com a imprensa, mas o trabalho dele foi muito bom. Foi muito bom. Talvez se eu fosse ele, aceitaria a seleção e não aceitaria o Flamengo. Pra deixar o resto da vida todo flamenguista aí viúvo falando. Mas você acha que então ele. Se tivesse assim, chega lá. Não é cascata. O Júlio César chega. Vamos supor, o Júlio César, né? Que nem saiu aí, não, né? Você leu aí o jornal. Chega lá, o mister. Tá aqui, ó. Tem o Flamengo e tem a seleção. Essas duas opções. Se o Flamengo perder o Campeonato Carioca lá, seu nome é o primeiro. Você aceita qual? Se eu sou de seleção brasileira. Sim. Gente, pensa bem. Pro Júlio César ter embarcado, no mínimo ele ligou pro homem e falou: posso ir pra gente conversar? Vocês concordam com isso? Claro. Em cima dessa informação, que é a informação que a gente tem, Júlio César embarcou como representante da seleção brasileira para conversar com o Jorge Jesus. No mínimo, ligou lá e falou: posso? Venha. O presidente da CBF tem uma declaração ontem dizendo que o nome preferido da CBF é o Carlo Ancelotti. Pra agência é a Reuters, se não me engano, é isso? Mas pode ter aparecido a oportunidade. Mas de repente conversaram com o homem. Ele deu uma declaração que o nome preferido da CBF e dos brasileiros também.
Mas isso eu não sei se é dos brasileiros também. Mas ele falou que o nome. Eu diria que quase nenhum brasileiro conhece o Ancelotti. Pois é. Os caras não. Preferido dos brasileiros e da CBF seria dos jogadores. Dos jogadores, falou também. Ancelotti, né? Citou dos jogadores também. Eu acho assim. O Carlo Ancelotti. Flávio, você fala sempre que é o maior treinador de clube do mundo. Vamos ver aqui. Guardiola. E quem é o maior treinador de seleção do mundo? Zagallo. Não agora. Zagallo. Não, na atualidade. Eu sei que você. O Bruno e o Flávio não gostam dele. É o Descampo, treinador da França. Não, isso é uma porcaria. Mas ele consegue, Flávio. Você sabe que convoca bem, ele bota, os caras jogam. Se você perguntar, ele chega em final de Copa do Mundo, aí eu o carequinha do Marrocos, que pegou o Marrocos e levou em 4º lugar. Levar a França com o Mbappé é fácil. A Copa da África. Flávio, olha o pessoal assistindo nós lá em Portugal, ó. Boa noite, Nilson. Estou morando aqui em Portugal. Aqui a imprensa acha o Abel muito melhor que o Jorge Jesus. Ele é um milongueiro. Bate caminha. Quem tá falando? André Urbini. André, que legal, muito obrigado. É um milongueiro. Eu também acho, André. Manda pra gente a informação que a gente fala. As seleções do mundo tá com treinador, só o Brasil que tem interino, né? É o Uruguai tá com interino também? Uruguai também. Você falou sobre. Você acha que. Eu, por mim, Jorge Jesus, porque mudaria o estilo. Se os caras não gostam do estilo, você traz o Ancelotti, é o mesmo, porque é o mesmo estilo de trabalho. Se é pra mudar, traz o Jorge Jesus. Eu gosto disso. Um pouco de causa. Assim. Nessa ideia. As entrevistas ser legal. O Brasil jogou mal contra a Venezuela. Eu acho que eu gosto. E assim, o Nilson falou, pode ser a preferência, mas aí de repente o outro Júlio César, que se mandou pra um lugar, mandou um cara lá, falou, estamos querendo pagar 2, não, eu quero 5. De repente já teve um contato e a grana não bate. Eu acho que aí já vai pro Jorge. Não, eu tô especulando. Não, isso é bom e tem mais. E o Jorge Jesus, ele faz até um abatimento. Pô, já pensou pro Jorge Jesus? O Jorge virar técnico da seleção brasileira. O Ancelotti seria algo a mais. Ser técnico da seleção brasileira é legal e tal, mas o cara dirigiu o Real Madrid, ganhou 5 Champions e tal. O Jorge Jesus não ganhou nada, ganhou o Campeonato Português e Campeonato Brasileiro e vira técnico da seleção brasileira. Meu Deus do céu, isso aí é uma dádiva. Ele vai em Fátima. Ele vai em Fátima de joelhos. Tudo acontecendo, tudo por culpa do Cuca. Deixa eu ler a declaração aqui. Tudo por culpa do Cuca. Olha lá, Ancelotti, presidente da CBF, falou ontem. Ancelotti não é apenas o favorito dos jogadores, mas também dos torcedores. Em todos os lugares que eu vou no Brasil, em todos os estádios, ele é o primeiro nome que os torcedores me perguntam. Eles falam dele de forma muito carinhosa em reconhecimento ao trabalho exemplar que tem feito em sua carreira. O presidente da CBF diz que Ancelotti é o favorito para assumir a seleção brasileira. Eu acho que a coisa já está acertada. Só não pode se divulgar, porque o Real está aí. Em disputa da Champions League. César, quer dizer, a viagem do Júlio. Mas isso aqui é de ontem, ó. Não, eu não duvido. Mas também pode ter mudado. Sabe como é que é? Como é que o Sérgio Dionísio dizia? No balanço das horas tudo pode mudar? Pode ser. Eu não sei. O Cuca, campeão brasileiro, campeão da Copa do Campeão Brasileiro. Entrevista a Reuters mesmo, agência Reuters. Campeão da Libertadores, em vez de seguir, vou ficar um ano sabático, 6 meses depois volta pro Atlético e faz um trabalho ruim. Ele é novo, Ancelotti. Nome da nossa idade, 63 O nome da vez era ele. Aí o Flamengo se valoriza Dorival Júnior, que o nome, se o Dorival Júnior ficar no Flamengo, não renova, se renova, seria o bola da vez também, o Dorival. Mas vai ser divertido, Jorge Jesus. É bom, eu quero. Vai ser divertido, cara, vai ser divertido. Agora, sinceramente. Vocês sabiam que o Júlio César era representante da CBF? Eu nunca soube. Eu acho que não é, como ele é ligado lá. As notícias que a gente lê, vários ex-jogadores estão sendo usados nesses contatos com técnicos aí. Alguns ex-jogadores que já trabalharam com os treinadores, né? Até não houve confirmação oficial da CBF, nem em relação ao Júlio César. Né? Mas falaram do Júlio César falaram do Kaká com o Ancelotti. Kaká com o Ancelotti. Os caras que são amigos. Kaká com o Ancelotti, Júlio César com o Jesus, Carlos Alberto com o Mourinho. O Carlos Alberto falou que teve uma conversa com o Mourinho. Eu acredito que teve mesmo. Falou com ele no Porto. Eu acho que deve ter. Eu acho que assim, o senhor Edinaldo fala assim, como é que é o senhor Edinaldo? Ele é. Tranquilão, gente boa? Não, eu tô falando que é bom, ruim, não. Mas todo mundo é gente boa, mas na CBF todo mundo é águia. Mas ele é esperto. Lógico. Então o que ele vai fazer? Ele vai sondar aqui, sonda lá, vamos ver como é que é. Dá uma olhadinha no Mourinho, dá uma olhadinha no Ancelotti, dá uma olhadinha no Jorge Jesus e tal. Vocês acham que o impacto maior seria qual? Ancelotti. Os três. Ancelotti. Dá pra comparar, né? Se anunciar o Jorge Jesus amanhã, como é que vai ser a repercussão? Eu acho que vai ser positiva. Mas é que o Ancelotti é uma contratação mais difícil.
Então vai ser uma esperar no mínimo até o meio do ano. É uma conquista maior. Fora da nossa realidade. Isso. O Júlio César, o Jorge Jesus, não. Jorge Jesus já trabalhou no Flamengo, já tem ligação com o futebol. Segundo o Vampeta, grandes ligações com o Rio de Janeiro, né? Jesus? Eu discordo. Vem passar férias aqui, vem no Carnaval pro Brasil. Eu discordo do Flávio, do Zé e do Bruno em relação ao Ancelotti. O Ancelotti é o perfil para dirigir uma seleção agora. É um cara que já ganhou tudo em clube. Isso é verdade. Tudo em clube. Não precisa ganhar mais nada. É um cara que está milionário, que não vai ganhar pouco dirigindo a seleção brasileira. Vai ganhar um altíssimo salário dirigindo a seleção brasileira. E é um final de carreira. Eu só não sei se ele quereria mudar para o Brasil. Sei, mas isso é coisa para se negociar. Ele pode fazer, ele pode ficar morando na Europa. Então, os jogadores estão tudo na Europa. Ele faz tudo negociado. O que eu estou dizendo é o seguinte: ele tem todo o perfil para ser o técnico da seleção. Por ser um cara extremamente vencedor, se ele ganhar mais uma Champions, o que muda a vida dele? Nada. Ele já ganhou 5. Como dizia Casemiro, né? Não muda nada a vida dele. Não olhando assim, ele ganhou todos os campeonatos possíveis e imagináveis dentro da Europa. O que falta para um cara? Agora, gente, só uma coisa. O que falta para ele? Dirigir uma grande seleção numa Copa do Mundo. Tô pesquisando. O que falta para o Ancelotti, para encerrar a carreira dele, é dirigir uma grande seleção numa Copa do Mundo. E aí ele dirigiria a seleção com mais títulos mundiais durante uma Copa do Mundo. Pois é, e mais um vídeo aí pro canal, dos comentaristas aí deixando bem claro o que eles pensam sobre Jorge Jesus na seleção. O Vampeta aí preferiria um treinador brasileiro, né? Eu também preferiria o Dorival. Acho que o Dorival, pelo que ele fez com o Flamengo ano passado, ele merecia pelo menos uma chance aí para comandar a seleção brasileira. Mas já que a CBF quer um treinador aí estrangeiro ou europeu, aí eu não acho que o Ancelotti ele venha. Eu não acho que o Ancelotti ele vai deixar lá o Real Madrid tendo tudo à sua disposição para treinar a seleção brasileira, por mais que seja a seleção brasileira, mas eu não acredito que ele deixaria o Real Madrid. Então, já que tem as outras opções, preferiria o Jorge Jesus, né? Acho deixar o Vitor Pereira aí fazer o trabalho dele, até porque isso pode afetar, né, um profissional, sabendo que tem outro na sombra dele, pode até dificultar o desempenho aí. Mas, claro, aí está na mão do Jorge Jesus agora. Se ele aceitar, eu acredito que vai ser uma boa, tanto para o Flamengo quanto para a seleção brasileira, porque aí ele já conhece, né, alguns jogadores do Flamengo, como o Gabigol, que deveria ter ido na última Copa, o próprio Pedro, que eu acredito que vai jogar mais uma Copa do Mundo, e tem outros jogadores também de suma importância no Flamengo que o Jorge Jesus poderia levar, né? Visto o Jorge Jesus também, que trabalhou aqui no Brasil, ele conhece, né, alguns jogadores de outros times também que tem um grande potencial para a seleção, até mesmo disputar uma Copa do Mundo, como o Veiga, por exemplo. Eu acredito que ele tem potencial para jogar uma Copa do Mundo. O Rony, eu acho que não. Acho que o Rony ainda não é seleção, né, porque é um jogador um pouco grosso ou rústico, como costumam chamar ele. Mas o Veiga, eu acredito que teria sim um grande potencial. E você aí, o que achou aí dessa notícia aí sobre a possibilidade de o Jorge Jesus treinar a seleção brasileira? Você acha que seria uma boa ou não? Deixei aqui minha opinião, sei que alguns vão discordar, outros não, mas é isso aí, tá bom? Fiquem atentos aí para os próximos vídeos e tenham uma boa tarde. Valeu!